prova tá insana, velho. Tá muito louco. Isso mesmo, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Se eu não me engano, é isso. É isso. Bem, cara, não, tem um detalhe aqui. Tem um detalhe muito interessante. Tá aí, ó, o que tu falou mesmo. Calma aí. Na verdade Calma aí, eu fiz errado. Tu não pensou que seria melhor chamar o U de x? O. Não, sim. É que a gente vai ter que pegar a derivada, não vai? Dos dois. Não, a regra da. Eita! Não, a regra. Eu pensei que tu sabia isso. A regra de integração por partes, uma tu integra e a outra tu deriva, lembra? Uhum. Se tu quiser, eu faço um exemplo mais simples que esse aqui, Não, rapidinho. eu tô me lembrando que imagina, é a U vezes V menos a integral de. O Menos a dv, né? integral de o derivado vezes V. Isso, exatamente. Então vai ter um cara que tu vai ter que chamar de Uhum. dv e esse cara tu vai integrar para encontrar o v, né? Certo. Entendeu? Isso. Então, o que nós temos aqui? A gente pode deixar o que já está derivado como 2x, a gente tem que encontrar a integral dele. É que, assim, eu não pensei que tu ia pensar na derivada do arco tangente, né? Normalmente, quando alguém olha isso, já acha que tem que chamar o x de u, né? Uhum. Mas tu fez a escolha certa, na verdade. E tudo isso, né, é bem, como eu posso dizer, é contingente, né? Vai depender da situação que tu tens. Mas existe uma regra, assim, não é regra matemática, né? Mas é uma ideiazinha que a galera teve aí e ficou legal, que se chama LIAT. Isso aí eu acho que vai ser bom tu usar na tua prova. LIAT. Deixa eu te mostrar o LIAT aqui. Aqui. LIAT é uma ordem que tu tem, tá? Você tinha mostrado. Isso. Então, normalmente quem tá mais à esquerda é quem tu tem que chamar de U. Então perceba como as inversas trigonométricas, que é o que tu tem, o arco tangente é uma inversa trigonométrica, Uhum. está à esquerda do algébrica, que é o x. Né? O x sozinho é uma função algébrica. Uhum. Portanto, quem está mais à esquerda é aquele que tem que ser chamado de U, normalmente. Então, por isso que tu fez a escolha certa aqui, chamando o arco tangente de U. Porra, muito bem, velho. Isso aí. Então termina pra nós aí, beleza? Tá. Então, deixa eu só ver. Então, o nosso arctangente aí, o derivado, A derivada é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E aí, o nosso V. O V, a gente, tipo assim, imagina, esse 2x é o V derivado, então a gente tem que achar o V Integral, tem normal, que, não é? tem que integrar ele, né? A É, integral de 2x ao quadrado é o próprio. Desculpa, a integral de 2x é o próprio x ao quadrado, né? aham, É isso aí. pronto. Então, a gente vai ter, deixa eu só escrever aqui rapidão, que é o vezes V menos o VZ, tá? Então fica, x ao quadrado vezes arctan x menos integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes x ao quadrado dx. Tá, a gente tem x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Tem uma forma de cortar isso aqui? Simples ou não? Acho que não. Cortar o x ao quadrado de cima com o de baixo. Vai Mas aparecer o não. x ao quadrado em cima? É, né? É. Se tivesse aparecido só o x, né? Já daria para fazer por uma substituição simples. Não, mas, por exemplo, se a gente chamar o x ao quadrado como u. Deixa Não vai resolver, né? Esse que é o problema. Bem, pelo que eu entendi, é arco tangente, né? Uhum. Eu vou escrever aqui, deixa de ser preguiçoso também. X ao quadrado, arco
tangente de Tangente x x. menos a integral do x ao quadrado por 1 mais x ao quadrado dx, né? Uhum. Agora, como é que integra 1 mais x ao quadrado dx, velho? Com x ao quadrado em cima. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bem, tem algumas formas de fazer isso, eu acho. É, Talvez fazendo uma fração parcial, talvez fazendo uma integral trigonométrica. Tem muitas formas aqui de resolver isso. Estou pensando na mais rápida. eu tinha visto, por exemplo, que eu também tava pesquisando, por exemplo, desses casos, para fazer meio que uma divisão polinomial, não é? Ah, pode ser também. Daí o resto tu sabe, né? Que tu, tipo, não é bem uma divisão polinomial, né? O que tu tem Uhum. que fazer, de certa forma é, mas dá pra pensar de uma forma mais simples do que uma divisão. Ó, tu não concorda comigo que se eu somar um e diminuir um não muda nada? É, não muda nada. Não muda nada. Então eu vou conseguir dizer que isso aqui é um x quadrado mais um sobre x quadrado mais um, né? Aham. Menos um sobre x quadrado mais um. Então esse cara aqui é igual a 1. Verdade. Então não é bem uma divisão, assim, né? Dá pra. Bem, tu poderia dividir, mas tu perderia a tarde toda. Aham. Mas vale pensar desse jeito, entendeu? Sim. E agora ficou fácil de integrar, porque, pô, integrar um qualquer criança integra. E esse aqui Olha aí. é a própria integral do arco tangente, né? Se eu não me engano. A integral disso aí é o arco tangente. É uma decorada essa. É? Deixa eu É, ver. eu acho que é. Bem, se tu puder decorar arco É, tangente pra prova, né? Mas eu acho que é isso. que aqui ele fala a integral de du sobre o ao quadrado mais a ao quadrado é igual 1 sobre a de arctangente de u sobre a. Isso, exatamente. Eu acho que ele permite tu decorar essas, né? Porque senão ia ser meio chato fazer essa conta. Dá pra fazer, mas tu ia perder tempo, porque tu ia ter que usar somas parciais. Lembra das somas parciais que a gente conversou? Uhum. Dá pra resolver isso aí por somas parciais também, mas eu acredito, já é comum, tá? Eu como professor de matemática posso afirmar que é comum considerar essa integral aqui como uma integral das decoradas, tá? Certo. Também daria para fazer por substituição trigonométrica, o que daria um trampo. Ah, então deixa pra lá, tá? Vamos decorar essa aí mesmo. É bom decorar. Então deixa pra lá, já resolvido. Vamos fazer essa aqui. E aí, como é que resolve essa 3? Sem olhar, hein? Sem olhar. Perde a 3. graça. Deixa eu só escrever ela, como é que é? Vou Tá. no banheiro rapidinho, tá? Ok. Voltei aí. Alguma ideia? Eu tentei fazer aqui a substituição, mas aí fica meio estranho. Por exemplo, substituindo o raiz de x mais um. Mas aí fica. Substituindo? Como assim? Como assim? Me explica melhor essa substituição que tu Não, falou. deixando o raiz de x mais um como u. Uhum. E aí, que aí depois dá. Por exemplo, a derivada de um é meio vezes x elevado a menos um sobre 2 que é
a raiz vai ficar embaixo, então não mudou muita coisa, eu acho. Hum. Se eu multiplicar embaixo, fazer por partes, deixa eu ver. É igual a x1, x1, x3, 4. Não, fica estranho aí embaixo também. Não, calma aí. Mas eu gostei do que tu falou, substituir. Eu acho que tem que fazer uma substituição de variável aí. Mas não integração por substituição simples, não é isso. É fazer uma substituição de variável mesmo, entendeu? Quero Hum, dizer, em vez de tu pode dizer, por exemplo, que o x é igual a u ao quadrado, por exemplo. hum, Deu ideia? Porque daí as coisas vão deixar de ser raiz e já melhora a vida, né? não, tá. Se eu deixar o x igual ao quadrado. É, mas agora eu falei uma coisa esquisita, né? Porque como é que tu vai mudar isso para o ao quadrado e não vai mudar o du, né? Não vai. Como é que tu vai fazer isso, né? Tem que dar um jeito nisso também. Senão deixa isso ficar zoado, né? Porque se eu chamar o x de u ao quadrado, Uhum. ah, o dx fica zoado, né? Se eu derivar aqui, vai ficar dx igual a 2u du. Eu posso trocar o dx por 2u du, né? Mas não pode esquecer, beleza? Ok. Eu acho que o caminho é esse, velho. Se não for esse, complicou. Calma aí, eu só vou ligar a luz aqui rapidão. Não se Tá só. preocupe. Pronto. Deixa eu ver. Hum, nossa, essa aqui eu tô meio confuso. Tu já fez a substituição já? Deixa eu ver, eu vou fazer agora. Tem que começar substituindo. A integral, tem que pensar que isso aqui é uma integral, né? Uhum. Agora, agora tu troca o dx por 2u du. Tá. Então, mas, acho que 2U em cima. Aí vai ficar sobre o ao quadrado embaixo vezes o mais um. Tá, a gente pode cortar esse U. Boa. Aí fica 2 sobre U vezes U mais um. E agora tu vai ter uma integral. Por partes, não é? Boa, garoto. Por parte, espera. Talvez. Eu não parei pra pensar, mas é que eu tava pensando em outra coisa. Aqui a gente tem a Isso aqui raiz não sai por partes. zero e raiz menos um, não é? Isso aqui não sai por partes, não. É, Tu também quer dá. dizer, se tu quer dizer somas parciais, tu tá certo. É, só umas parciais, isso. Aí sim. Tu falou de raízes, daí, pô, mas ele deve estar falando de somas parciais. Isso mesmo. Aí sim. E aí a soma parcial ainda dá fácil, né? Porque tu consegue simplesmente puxar u pra fora aqui, né? Aí tu pode quebrar em duas, mas tenta fazer sozinho, tá? A partir daqui.
Uhum. Lembra que como todo mundo tem raiz aí, é só o A e o B em cima. Então, deixa eu ver. Então fica sobre o mais. Esquece que tem o DU ali, né? Tu tem que pensar só no polinômio mesmo, né? Aham. Então vai ter, bem, o polinômio que tu tá tratando, né? Eu não quero escrever a fração parcial porque tu precisa fazer aí por conta, né? Agora tu tem que escrever isso aqui como fração parcial. Então, deixa eu ver. Um é igual a sobre um mais B sobre um mais um. Então, escrever isso aqui como 1 é igual a o mais um vezes A mais o B. Isso tudo sobre o vezes o mais um. Fica ah, o vezes A mais B mais A sobre o vezes um mais um. A gente pode deixar que A é igual a 1, não é? É, Hum, A é igual a 1. E é para descobrir o B. Na verdade, isso aqui tem. Então, A mais B tem que ser igual a 0. Assim, o B vai ser menos 1. B menos um. E A mais 1. Isso eu acredito. E o A é igual a 1, então fica integral. O 2 está multiplicando tudo. Aí, 1 vezes, que aí é o A, integral de 1 sobre U, deu, mais o menos 1 vezes a integral do 1 sobre U mais 1, deu. Aí fica 2 vezes 1 sobre U era ln. É, 2 vezes ln de U menos ln de U mais 1. Aí o é x ao quadrado, aqui no final fica 2 vezes do. Então, que é ln de x ao quadrado menos ln de x ao quadrado mais 1. E é isso, não é? Isso? 2 vezes o ln de x ao quadrado menos ln de x ao quadrado mais 1. Aham. Agora sim. Tranquilo, né? Tudo Aham. iguais. Nossa, nível mais tranquilo que da outra aula. Acho que. Não, tem a 4 ainda. Tem a 4. Acabar dessa prova aqui. Deixa eu salvar. E aí? As funções de -3 a 3 que elimine a função que satisfaz as seguintes condições. Ô, louco. E aí, você sabe fazer isso? Eu sei. Deixa eu ver, a gente tem que achar a função g, então. Exato. Tu tem a gelinha, tu tem a derivada. Ok. A g', deixa eu escrever aqui. G de 0 igual a 1. Tá. A gente tem que, para encontrar a g, a gente integra ela. Não era? Boa, isso mesmo. Tá. Então começa integrando esse bicho aí. Tu sabe integrar isso? Deixa eu ver. G de x igual a integral de 1 sobre raiz de 9 menos x ao quadrado dx. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa. 9 menos x ao quadrado é
por exemplo, 3 mais x vezes 3 menos x. Ah, mas você não vai ajudar muito bem. Bem, tem duas formas. Ou tu decora lá na tabela, né? Ou a forma difícil, que é tu fazer uma integral trigonométrica. É que isso aí é o cosseno, não é? Deixa eu ver. Pode ser o seno também. Ou era o seno ou era o cosseno? Tanto Qual que é? faz, tanto faz. É que tem a do seno e do cosseno e tem a da tangente e da secante, né? Então aqui tu pode usar a. É aqui. Por exemplo, arcosseno, a derivada de arcosseno é igual a o linha sobre Ah, tu tá pensando ali na tabela. Eu pensei que tu tava querendo fazer por trigonométricas. Não quer tentar fazer por trigonométricas, não? por exemplo, como assim? Trigonométricas, a técnica de resolver integrais por substituição trigonométrica. Chegou a ver isso? Ah, sim, a gente viu. Então, dá para resolver dessa forma. Aqui tu só tem que identificar qual vai ser a substituição trigonométrica que tu tem que fazer. Como na parte de baixo está 9 menos x ao quadrado, tu poderia pensar que era 9 menos 9 cosseno ao quadrado de u. Né? Vamos trocar a letra aqui. Isso não é igual a 9 seno ao quadrado de u. Hum, Então, meio que, né, quem é o nosso x? Desculpa, é o x, né? O x ele é 3 cosseno de u, certo? Porque eu não sim, troquei esse cara aqui por isso? sim, sim. Não. Então, como x quadrado é igual a 9 cosseno ao quadrado de u, então o x, né, o x sozinho, é 3 cosseno de u, certo? Então, por consequência, o dx é igual a menos 3 seno de u du. Uhum, E agora tu consegue fazer a substituição trigonométrica. Porque até, né, por consequência, isso aqui vai sair, vai se transformar num seno também, né? Pô, é, tudo isso aqui é isso. Que por sua vez é igual a 9 seno ao quadrado, né? Entendeu? verdade. Percebeu? Sim. Então tu vai ter a integral aqui de, bem, menos 3 seno de u du. E na parte de baixo, a raiz quadrada de 9 quadrado seno ao quadrado de u. Que também é 3 seno de u. Certo? Uhum. Pronto. Então corta, corta. Corta, corta. Vai ficar a integral de du. Já é menos, né? Vai ficar menos u. Menos u mais c, né? Quem é u? O, Se o x é 3 cosseno de u, tem que aplicar arco tangente aqui, né? uhum. Arcosseno, na verdade. Arcosseno de x é igual a arcosseno de x sobre 3, né? É igual a u. É verdade. Então, tudo isso porque tu não decorou, né, o negócio lá. Agora sim, né? Mas Uhum. ainda não acabou a conta, porque tu ainda não encontrou o C. Tu precisa saber quem é o C, nesse caso. Porque nesse caso ele te deu um valor inicial aqui, ó. É, se o x é igual a zero, ele vai dar um. Isso. Então, arcosseno de zero é quanto mesmo? Porque o cosseno de zero é um. Arcosseno de zero é zero, não é? Eu tô confundindo as coisas. Qual é o número que faz o cosseno dar zero, né? Essa é a pergunta que tu tem que responder.
Qual é o ângulo, né, que faz o cosseno dar zero? É o. Era π sobre 2, não era? Não. Ah, não, é só π sobre 2. Ele começa em cima e ele vai descendo. No intervalo de. Ih, não tô me lembrando de qual que era o π. Tô louco. A gente já fez umas coisas muito pior. Ó, pensa comigo. Tu tem que pensar no círculo trigonométrico, né? É que o. Tu não lembra que o cosseno ele começa no 1, ele desce. Isso, exatamente. Mas ele não precisa descer, pode subir também. Então, onde que o. Onde que ele é zero? Ele é zero aqui, né? Então ele é zero nos ângulos aqui e aqui. Π sobre 2 e 3π sobre 2, né? Uhum, Beleza? beleza. Né? Porque o cosseno, como tu mesmo falou, é a projeção horizontal, né? É, O cosseno é esse cara aqui embaixo, né? E o seno é o cara aqui, né? Então, se eu quero que o cosseno seja zero, eu quero que essa parada não tenha projeção horizontal. Aqui ela tem a máxima. Né? O negócio nunca muda o seu módulo, né? Então, quando ela chegar aqui, ó, tá quase mínima. Quando chegou aqui é zero. uhum, Ou seja, no ângulo π sobre 2. Esse ângulo aqui é π sobre 2. Esse ângulo todo aqui. Π sobre 2, 90 graus, né? É o cosseno de 90 graus. Ok? aham. Ah, eu já vi o que eu. É porque, por exemplo, eu coloquei aqui só para confirmar se o π sobre 2 era zero, mas ele deu, imagina, cosseno de π dividido por 2, não cosseno de π por 2. Então, Não, não entendi o bug, mas eu acho que tu percebeu. sim, sim. Por exemplo, imagina, ele fez cosseno de π normal, e depois ele dividiu por 2. Ele não fez o cosseno do π junto com o 2 já. Ele deixou o 2 para fora, tá? Então, então. Então, a gente sabe que o arco cosseno de 0 por 3 mais c é igual a 1. Arco cosseno de 0. Quanto? Novamente, tu tá buscando o valor e faz a parada dar zero. Qual é o ângulo que faz o cosseno dar zero? Essa é a resposta que tu tá procurando, entendeu? Sim, é com. Eu tava meio confundindo aqui com o gráfico do arco cosseno, tá? Tô vendo ele aqui. Não, ignora o gráfico do arcosseno. Tu nunca vai pensar no gráfico do arcosseno, tá? Não pode, não pode. Pensou no gráfico do arcosseno vai dar ruim. Tu tem que pensar no cosseno, que é uma coisa que tu conhece. Né? Tu olha para o arcosseno zero e se pergunta qual é o ângulo que faz o cosseno dar zero. É isso que tu tem que responder. E Ok, o ângulo que faz o cosseno dar zero é o π sobre 2. certo. Pronto, agora sim. Pronto, C então é 1 mais π sobre 2, hein? Aham. Então é isso aí. Nossa, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Nananana. Salvar. Eu acho que isso aí envolve o teorema de Hole. Calma aí. Eu tava só dando uma olhada aqui na resposta, rapidão. Louco, não é pra olhar as respostas, não. Não, Isso aí. é porque ele dá a arcosseno ao invés de arcocosseno. Ah, tá, mas a resposta é o mesmo, tá? Ok. Tipo, ele usou uma função diferente, mas dá na mesma, dá na mesma. Tá. Porque o que que ele fez, né? Ele substituiu lá no começo por cosseno, eu substituí por seno, lembra? Aham. Isso. Mas não muda nada, é a mesma Ok. coisa. Beleza. Então, é isso aí. Agora nessa aí, como é que fica? Mostra que sejam A e B pertencentes aos reais positivos, tais que A é menor que B e H vai dar dos positivos para qualquer um.
Uma função contínua e diferenciável. Mostre que C. Tá, vai dar igual a zero. Então existe um C no intervalo entre A e B, tal que HC igual. Ok. Então, a gente sabe que o A e o B, eles vão ser positivos, certo? Porque eles são O no A e o rea- B vão ser positivos. porque eles são no reais positivos. Então, deixa eu ver. Tu tá pensando em utilizar o teorema de Hole? Que eu Eu tenho quase tô- certeza que é o teorema de Hole que usa aqui, hein? Qual que é o teorema de Hole mesmo? O teorema de Hole é aquele que diz que existe um C entre dois pontos, né? Entre dois pontos que tu conhece. Uhum, Se a função for contínua e a derivada for também, tu pode afirmar. E, além disso, se a função tiver o mesmo valor em A e em B, tu pode afirmar que existe um C em que a derivada é zero. É isso. Esse é o teorema de Hole. Se a função e a derivada forem contínuas numa uhum. região entre dois valores e nesses dois valores a função tiver o mesmo valor, pode afirmar que existe um C dentro dessa região que a derivada é igual a zero. Faz Desculpa, que o sentido. C faz dar zero a conta, né, da derivada. Que é o que eu falei. Tá? E é isso. Tá, deixa eu só. Esse é o teorema de Hole. Então, na prática, tu utilizar o teorema de Hole. Ok. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tu tá com o arquivo que eu te mandei aí, né? Acabei de mandar, pô. Tá com ele aí. Lá Aham, naquela apostila que eu te mandei, ela explica muito bem o teorema de Hole. Só deixa eu achar aqui. Tô dando um F. Hole. Aqui, o teorema de Hole. Eu vou abrir ele aqui e vamos ver se tu consegue tirar a ideia do que fazer a partir do que eu abri, tá bom? ok. Pô, português adora isso, cara. Nunca vi. No Brasil a gente não usa o teorema de Hole pra nada, que os caras usam o tempo todo. Então, ó, teorema de Hole. Aquilo que eu falei, ó. Se a função for contínua, se ela for derivável dentro da Uhum, região, e, é aqui que tá o ponto. Se a função no ponto A for igual no ponto B, ou seja, tem que escolher uns pontos específicos aí. Então, existe pelo menos um C onde a derivada nesse C é zero. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de um ponto de máximo mínimo, né? sim. Porque isso só vai acontecer se tiver uma situação que vai e volta, né? Porque o FA ser igual a FB e eles serem longe um do outro é tipo uma parábola, né? Aham. O A seria o menos 2 e o B2. Para a função x ao quadrado, não vai dar o mesmo valor? Não vai dar o 4? É, Pois é, mas são x diferentes. E o que acontece numa parábola? Ela não vai e volta? S sobe? é isso mesmo. É o que está acontecendo aqui. Tem que acontecer isso nessa função que ele está falando aí, sacou? Agora, olha só como é que ele faz a continha aqui para uma que presta. Essa aqui. Tá querendo. Bem, aqui ele só quer provar se verifica o teorema de Hole, né? Mas vai ajudar, tenho certeza. Então, contínua, derivada existe também. E aqui, então, ele, já que é verdade, ele pode afirmar isso aqui, e ele encontra o valor do C. Só que lá ele não está pedindo o valor do C, né? É, o que ele tá Ele só pedindo está é. pedindo para que tu prove que aquilo é verdade, aquilo que ele está afirmando. Aí tu tem que usar o teorema de Hole, tá bom? Tá. Então, agora tu já conhece o teorema de Hole, tu já pode tentar afirmar alguma coisa aí. Então vamos ver. Segundo o teorema de Hole, o HA tem que ser igual ao HB. Mas, por exemplo, aqui o HA ele vai ser igual a B sobre A, não, uma raiz vezes HB. Uhum. Assim, quando ele tá assim, ainda vale que o HA é igual ao HB? Pois é, né?
É isso que eu tava me perguntando. Porque ele falou raiz de BHB igual a raiz de HA. Caramba. É que no teorema de Rowley fala que tem que ser sozinho, o H igual ao HB, né? Ou Pois ele é, pode, ou pois ele é. pode ser, não pode ser multiplicado por nada, né? Sim. Isso só poderia ser verdade se o A fosse igual ao B, talvez. Mas aí não faria sentido. É, Então ele eles têm que fala ser diferentes. que o A é menor que o B. É, mas é que a gente tem que utilizar o teorema de Rowley. Ele fala, o teorema de Rowley nos diz, né, que o valor da função tem que ser o mesmo. Uhum, Só que se o valor for o mesmo, né, de HB e HA aqui, então tu vai ter tipo raiz B sobre A. Como os dois são iguais, tu pode subtrair, menos um igual a zero. Isso que eu não quero encontrar o valor. Como é que ele quer que prove, né? Eu não tô entendendo exatamente o que ele quer que prove. Deixa eu pensar um pouco, tá? uhum. Eu também vou ver na página de resumo se tem alguma coisa para ajudar aqui também. Pô, mas, cara, que viagem. Que viagem. Será que a gente tem que descobrir, por exemplo, a função H? Acho que não. Não tem como, né? Não tem como aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui. Esses caras são iguais. Então eu vou colocar um xão aqui. Eles são iguais. Daria até pra dividir. Eu não sei se passa por isso a resposta. Igual a um. Isso aqui é igual a um. Mas como é que isso aí vai ser igual a um? Só pode ser igual a um se o B for igual a A, entende? Uhum, Então talvez seja. Se o B for igual a A, isso dá um. Mas não daria certo, né? Então existe C, presença B tá ok. Pô, cara, não tô entendendo o que ele quer aqui, pra falar a verdade. Talvez se tu só escrevesse o teorema de Rho, ele já te dava um meio ponto. Aqui eu tô vendo o que ele fez e eu não tô entendendo o que ele fez. Esse que é o problema. uhum. Olhando aqui, daí do nada ele coloca uma função ali. Ele, F, função W de x é igual a raiz de x h de x. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não faz sentido isso. Nada ele me vem com uma função nova. Eu não tô entendendo absolutamente nada que ele fez aqui. É, Tá eu muito também tô esquisito. dando uma olhada, não tô entendendo nada também. O bizarro é que ele falou uma coisa curiosa aqui, né? Ele falou que HC é igual a menos a derivada, né? Tipo, que vai existir uma derivada igual a zero, beleza, mas ele tá falando que a função é igual a derivada vezes alguma coisa ali. Isso é bem louco, né? Uhum. Mas não dá pra encontrar a função. A única coisa que eu posso afirmar é que a derivada é igual a zero. Agora, aquilo ali tá muito estranho, velho. Do nada ele chega com essa função aqui. Do nada, do nada.
Eu até consigo ver mais ou menos isso aqui, mas eu poderia ver aqui a raiz de B, HB igual a raiz de H. Nossa, que letra horrível. Então eu poderia generalizar para uma raiz de X, HX. Essa não é H, essa é uma outra função. Seria uma W de X. Ele fez uma substituição aí. Daí agora. Ah, aí fica bom, né? Pô, também, depois de ver 1000 vezes ali, né? Porque agora tu pode derivar aqui, eu acho que é isso. Ah, daí tu pode igualar a zero, eu acho a parada. É isso mesmo, é isso mesmo. Pelo teorema de Rolle, tu pode igualar a zero agora. Daí a derivada, um determinado ponto que tu sabe que é zero, tem que ser a derivada aqui também, que vai ser pela regra da cadeia. A derivada do primeiro. No ponto, né? Ponto C. Vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro normal, igual a zero. Ok? Tá percebendo o que eu tô fazendo aqui? Aí, só tô anotando aqui. Aqui a da cadeia é Não, não é a regra é da a cadeia, derivada desculpa, é a regra do do. produto. Do produto. É a derivada de um vezes o normal de um, mais o normal desse aí, vezes a derivada do outro. É. Isso, U' vezes V mais U vezes V'. isso aí. Então, tá. Ok. Aqui é U', V', U. Ok. Tá, até aqui tu pegou então. Aham. Me parece que ele quer que a gente chegue nessa expressão aqui. A gente pode passar a derivada para outro lado. Aqui também é um meio, né? Ó, daí dá, né? Se a gente isolar aqui, vai ficar igualzinho. Passou para outro lado. E agora aqui é um meio de raiz invertida. Passa para o lá, C com raiz fica C normal, né? Uhum. O 2 também passa. Daí chega, né? Pô, claro, depois do miguezão, né? Mas agora eu entendi. Então a gente pega essa coisa, escreve desse jeito. A gente percebe esse padrão de ter que ter igual dentro da raiz e dentro da função. Isso aqui é Uhum. uma nova função. E essa função aqui respeita o teorema de Rolle. Essa função que respeita o teorema de Rolle. Entendeu? Não é o H. Tá? Eu só tô fazendo aqui rapidão a função aqui. Eu só tô escrevendo os passos a passo aqui. Não, não se preocupe. Tá. 5 menos 5. Que é o C. Ah, tá. Ok, ok. Isso aqui é igual. Vai ser igual. Ok, pronto. Eu já entendi. Percebi, legal. E aí, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu ver. A gente terminou isso aqui. Deixa eu ver aqui na exercícios resolvidos extra do 3. E diz lá, a gente
Já debulha. E deixa eu ver um aqui que tá meio chatinho. Eu quero fazer um do tipo do primeiro, eu acho. Que aí ele dá duas funções. É. Primeiro, tem como tu me mandar o print exatamente pra eu entender do que tu tá falando? Eu só tô procurando aqui. Ah, um que é parecido. Deixa eu só encontrar aqui. É uma que pede também o trilho. Onde é que tá? Não. Tá rolando uma festa nervosa aqui na igreja. O dia inteiro. Não tá rolando festa aí perto, não? Não, hoje não. Pô, o único lugar que faz festa aqui nessa cidade é a igreja, cara. Já viu uma coisa dessa? Deixa eu ver rapidão da lista do. Tinha uma lista tudo. Diferentes temas de role, logrange, hoje que eu achei essas funções. A gente fez o teorema de Role agora. Deixa eu ver uma de. Essa aqui parece ser interessante, essa 7 aqui. Essa 3, essa 8 quer dizer. Vamos ver. A 8? A 8 de qual? Da. Eu vou. Essa aqui. Não consigo fazer isso no computador. Deixa eu pegar o celular rapidão. Vou falar aqui. Aqui. Dessa ficha aqui que eu marquei no WhatsApp. Deixa eu ver. Tá. Questão 8 dessa ficha, beleza. Tanta ficha, né, velho, que eu me perco um pouco. Questão 8, vamos ver. Tem bastante aqui. Ai, meu Deus. Mais uma questão teórica. Pelo teorema de Role. Deixa eu salvar aqui. Considere a função blá blá blá. Verifique que menos 1 igual a zero, mas a derivada de f não se anula Ah, não, a 8. a 8. Ah, É, tá. Peguei a 9. Nossa, desculpa, velho. Tô. sem problema. Já é a oitava aula do dia praticamente seguida. Já o bagulho tá insano. Eu não comi nada hoje, tem esse detalhe também. Eu não comi hoje. Eu comi um Snickers aqui agora, antes de começar a aula. E um mini Snickers. Caraca, tá louco aí então. É que esse aí não tinha na prova, assim, de 3 soluções. Então, eu quero ver como que faz. Mostre que isso aí tem exatamente 3 soluções. Ô, louco, mais do que nunca, bicho. Eu vou te mostrar da forma mais simples possível. Ok. É uma função igual a outra, certo? Então tu quer justamente onde elas são iguais. Uhum. Quem é a função 3x ao quadrado? É uma parábola. Certo. É a parábola que, por exemplo, quando tu coloca o número 2, né, digamos que aqui seja o 2, aqui já é o 8, né? Uhum. Não, peraí. Nossa, é 12. Falando besteira. Acho que tranquilo, né? Tranquilo.
E a outra função é a E na X. Então a E na X tu sabe bem como é que funciona. Ela cresce exponencialmente. Ela é uma coisa assim, ó. Uhum. Certo? Então aí estão as três. Beleza? Beleza. Agora, como é que faz, né, para encontrar? Pô, tem que igualar isso aí, né, velho? Igualar. Tem que, de alguma forma, aí fazer alguma conta que facilite. Eu achei LN uma forma razoável. Provar isso, mostrar isso matematicamente, né? Tu tentou fazer LN dos dois lados? Não, ainda não. Ixi, acho que dá pra fazer por limite também. Limite? Não, né? Acabei de te mostrar aqui que não tem nada a ver com limite. Tem a ver com essas interseções aqui. Não, por exemplo, se a gente escrever, imagina, f de x é igual ao e de x menos 3x ao quadrado. Aí dá pra descobrir alguma coisa, não dá? Não, acho que não, velho. Tô pensando aqui como é que faz isso, porque isso a gente normalmente não resolve na faculdade. E aí tem que igualar essas coisas, mas usar derivada integral pra isso eu acho que não faz sentido. Isso aqui é matemática básica mesmo. E deixa eu jogar no Wolfram, vamos ver o que ele fala. Bem, vamos ver o que o teu professor fala, né? Por que que eu vou pegar no Wolfram se o teu professor já falou? Ele aplicou limite. Que porra é essa, velho? F tem pelo menos três zeros. É que eu acho que tem os pontos que eles vão se igualar, não é? Então, É, sim, de fato, mas por que que ele aplicou limite, né? Isso que eu tô achando estranho. Valor intermediário bosano. Acho que tem um valor, né? Que é isso, cara? Pô, deixa eu ler aqui, que nem eu saberia fazer isso. Deixa eu ver aqui, tá? Isso que eu não sei, sinceramente. Deixa eu ler aqui. Seja uma funçãozinha. Então f é contínua e diferenciável em R. É verdade. F tem pelo menos três zeros. Por quê? Teorema do valor intermédio, Bolzano. Uma vez que o limite aqui vai para infinito, tranquilo. O limite do menos infinito vai para mais infinito, tranquilo. uhum, F de zero igual a menos um. Tá, mas o que isso tem a ver com o teorema de Bolzano? Teorema de Bolzano é tipo teorema de Rowley, tá? tá. Ahn, vamos ver o resto aqui, deixa eu pegar. Ahn, cadê? Aqui. Eu vou ver aqui também que eu vou. Conclui-se o teorema do valor intermédio, F tem um zero, de menos infinito a zero. É verdade, isso aí tem a ver com o teorema do valor médio. O teorema do valor médio é tipo o teorema de Rowley, só que ele é um teorema mais genérico, porque ele não está interessado exatamente na derivada igual a zero, mas Uhum, sim que a derivada é igual a um f de A menos o f de B dividido por A menos B, entendeu? aham. Agora, como é que ele tira isso de três raízes do nada? Pô, cara, o bicho teve umas ideias doidas aqui. Ah, logo de novo, pro termo do valor intermédio. Ah, pô, deixa eu dar uma lida aqui.
Pô, não tô entendendo isso, velho. Como é que o cara conclui que tem pelo menos 3 zero, velho? Não tô entendendo, sinceramente. Ah. E que teu professor ele vai colocando as coisas como se fosse óbvio, né? Tipo, isso me irrita. Uhum. Não é óbvio de um passo pro outro aqui. Definitivamente não é óbvio. Tá, tá, vamos pegar o teorema do valor médio lá. Acho que ele poderia ter usado o teorema de Bolzano aqui, né? Ah, Ele não. Acho que ele faz de dois jeitos, que ali ele tá. Acho que fazia pela primeira vez usando o teorema do valor médio, usando, e a segunda usando o teorema de Rowley, não é? agora sim. Vamos ver pelo teorema de Rowley. O teorema de Rowley já zera as coisas, já facilita um pouco. Vamos ver aqui. Para vermos que não pode ter mais do que 3 zeros, calculamos sua derivada. Como nx é injetiva, f' tem um único zero. Logo, do teorema de Rowley, f terá no máximo 3 zeros. Pô, aí você tá de sacanagem comigo. Não, ele usa o teorema de Rowley para provar que vai ter no máximo 3 zeros. Mas ele precisou do resto, entendeu? Uhum. Esse é o problema. Aí a gente tem que entender o teorema do valor médio, cara. Deixa eu pegar lá. Aqui. É aquilo que eu falei, ó. Que a derivada num determinado ponto é igual ao coeficiente angular da reta tangente. No caso, não precisa ter que A e B dão o mesmo valor na função. Agora, como é que disso ele tira as 3 raízes? É isso que tá me deixando meio doido aqui. Como é que ele tirou 3 zeros exatamente? Isso que eu não tô entendendo. Em nenhum momento o negócio do valor médio aqui implica que tem zero. Né? Olha só. Tá vendo aí? Em nenhum Uhum. momento ele fala sobre zero aqui. Só fala que existe pelo menos um valor, que é a derivada, né? É. Tô pensando aqui, velho. O cérebro já tá fritando já. Só foi falar que tava fácil. Tá, o que ele fez? Ele primeiro tendeu a menos infinito, a resposta deu mais infinito, e por algum motivo ele colocou que o f de zero é menos 1. Tudo isso é verdade. E daí disso ele conclui que o teorema do valor médio, pelo teorema do valor médio, que f tem um zero de menos infinito a zero. Eu não sei por que ele pode concluir isso, mas do menos infinito até o zero foi para menos 1. Pô, é o máximo que eu posso dizer. Não, é que foi do mais infinito para menos 1. Ah, claro, tem que passar. Ah, tá, eu acho que eu entendi. Vamos lá, eu acho que eu entendi. Ele fez de um jeito muito bizarro, mas eu acho que eu entendi. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ele tá mostrando que, pô, lá do menos infinito ele tava no mais infinito, mas quando ele chegou no zero foi pro menos 1. Então ele teve que passar pelo zero, certo? Certo. Em algum momento de menos infinito a zero ele passou pelo pela f de x igual a zero. É isso. Uhum. Então, com certeza, tem, já que a função é contínua, né? Esse é o ponto, pelo teorema do valor médio, né? Eu falo de continuidade.
a gente pode afirmar que pelo menos tem um valor que vai zerar, porque tem que Certo. passar pelo zero. Agora ele vai fazer o contrário, ele vai falar que a f de 1 é maior que zero, mas f de infinito é menor. Então, com certeza, tem algum valor ali no meio que também zera. Já tem 2 aí. Agora, ele tem encontrado 2, eu não entendi. Como é que ele afirma isso, né? Um eu até aceito, né? Mas 2, pô. Mas eu acho que o caminho tá aí, velho. Né? Tu perceber isso, né? Ele vai passar. Ai, meu Deus, tô falando demais. Quando eu tô falando demais é porque as coisas não estão dando muito certo. Essa região aqui, eu vou tentar fazer um gráfico do que tá acontecendo. Uhum. De x a menos infinito, tava lá no mais infinito. No zero, já tava no menos 1. Então passou aqui. Vamos dizer assim. Teve que passar aqui. Agora ele fez o teste aqui e para f de 1 deu um valor maior que zero. Mas para o f de menos infinito já deu menor de novo. Então ele saiu do zero, o f de 1 já deu maior que zero. Então nessa ele teve que passar pelo zero de novo. Uhum. Aqui. E quando ele vai para o menos infinito, ele tem que passar pelo zero de novo. Acho que é isso, entendeu? Sim. É isso. Então tá aqui os 3 pontos. Pronto. Opa, aí sim, velho. Percebeu? É isso. Agora, pelo teorema de Role, daí ele prova que só tem 3 e pronto. Deixa eu só pegar. Nossa. Quando o x vai para o menos infinito, o f vai para o mais infinito, tá? Que é aquela linha laranja. Tem algum Isso. ponto que o x vai dar algum ponto que o menos 1, se o f for zero, vai dar menos 1. Então o f vai sair do mais infinito. Então tem algum ponto que o x fica zero. Ok. É, isso aí. Depois tem aquilo ali. Que diz que deu positivo, então tem que voltar. Depois tem que voltar para baixo de novo. Então, vai passar pelo zero 3 vezes. É, só tô. Deixa eu escrever isso. Deixa eu escrever esse gráfico. Tá, a gente tem aqui. Por quê, Começa aqui. cara? Porque poderia não ser o caso. Deve estar pensando, poxa, mas isso é óbvio. Não, tem função que elas se quebram no meio e daí tu consegue fazer isso, né? Uhum, Sem, de fato, ter continuidade. A função sobre x é uma delas. Ela é assim, ó. Então tu consegue ter infinitos e zeros, né? Sem sim. passar. Ah, beleza? Nossa senhora. Então, o contra-exemplo aqui eu acho que explicou mais que o exemplo, né? A função 1 sobre x, ela não vale o teorema de Role. Porque ela não é contínua, né? No caminho ali. Porque quando tu Uhum, coloca zero, vai para infinito, né? é. A ideia é essa. Show de bola, velho. Pô, então acho Já. que é isso. Tô entendendo já. Tá. Agora percebeu. Show, que bom. Por exemplo, tem essa parte aí da esquerda, que é o nosso f. Assim, quando o nosso x vai pro menos infinito, o nosso f sempre vai crescer. Isso, por isso que tá aqui, mais infinito. Aham. Mas aí quando a gente coloca o nosso x como zero, o f ele vai pro menos um. Então ele sai do mais infinito, ele vai indo pro Vai negativo. para um Então, valor negativo, então teve que passar pelo zero, exatamente. ali tem um ponto. Isso. Aí depois a gente sabe A que gente isso aí. encontrou para que um determinado valor aqui, 1 no caso, vai ficar positivo. Aham, Beleza, então se ficou positivo, teve que sair do negativo e ir pro positivo. Então passou pelo zero de novo. exato. E depois a gente Depois, sabe isso. pelo limite, se o x ele for ir pro infinito, o f vai ter que voltar pro menos infinito. Tá. Isso. E daí, como é que a gente sabe que
tem 3 zeros, que não vai ter, tipo, várias situações ocorrendo? Porque a função e de x, ela é uma função injetiva, ou seja, para cada y, ela tem um x específico. Ela não repete nunca, que nem a x², por exemplo. Uhum. Então é isso, beleza? Então não vai ter Ok. repetição, então obrigatoriamente só tem 3. Nossa, é isso aí, velho. Poxa, espero ter ajudado aí, foi bacana esse final.